na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Peregrinos da Esperança. Continuamos, irmãos, amigos, amigas, na nossa série Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Estamos falando de um assunto um tanto polêmico, mas também fundamental em relação ao jubileu, que, como vimos nos episódios passados, tem tudo a ver com reconciliação, tudo a ver com perdão, tudo a ver com solidariedade, tudo a ver com restauração da ordem que Deus deixou. Isso é jubilar. Com outras palavras, isto é o espírito profundo do jubileu, nos deixar em harmonia com Deus, com os irmãos, com o universo. A tão propalada ecologia no mundo de hoje, questão do respeito à criação, que tem como centro o próprio homem, como Deus o fez, à imagem e semelhança. Pois bem, hoje nós iremos tratar sobre as condições para lucrarmos a indulgência. Eu tenho nas mãos este opúsculo, que é uma instrução editada pelo Papa São Paulo VI, chamada Doutrina sobre as Indulgências. Ele escreveu em 1967 e, praticamente repetindo o Código de Direito Canônico no seu código, no Cânon número 992, ele diz assim: indulgência é o nome que damos à remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto a culpa tomou o bem próprio o nome indulgência. Quer dizer, indulgência é uma dispensa das penas devidas ao pecado já perdoado. Isso confirma aquilo que eu disse com muita ênfase no episódio passado. Indulgência não é perdão de pecados. Indulgência é remissão das penas devidas ao pecado. Ele diz: com efeito, na indulgência, a Igreja, usando do seu poder de dispensadora da redenção de Cristo Senhor, não somente reza, mas intervém com autoridade para distribuir ao fiel devidamente disposto os tesouros das satisfações de Cristo e dos santos em ordem à remissão da pena temporal. Quer dizer, por que a Igreja concede indulgências? Porque ela tem este tesouro de Cristo. Tudo brota dele. Ele é a fonte, e a única fonte, da misericórdia, do perdão e da graça. Então, ela que recebeu do próprio Cristo esse poder das chaves, como lembrava, tudo que ligares na terra será ligado no céu, procura dispor esse tesouro, quer dizer, partilhar esse tesouro com seus filhos, concedendo-lhes a indulgência das culpas, quer dizer, das penas das culpas, não do pecado. O fim que tem em vista a autoridade eclesiástica na concessão da indulgência é não só ajudar os fiéis a pagar as penas do pecado, mas ainda estimulá-los a fazerem obras de piedade, de penitência e de caridade, especialmente as que são úteis para incrementar a fé e o bem comum. Aquilo que lembrava no passado, depois de cometido um pecado, o bispo lhe dava a penitência, e para que ele pudesse, através daquela boa ação, mostrar o seu arrependimento e mostrar também, com a boa ação, a sua contribuição para o tesouro de bens e de graças da Igreja. Por exemplo, cuidar de um doente, partilhar parte dos seus bens com os necessitados, ensinar os que não sabiam, seja a palavra de Deus, seja o próprio estudo da iniciação
para a leitura, assumir determinados trabalhos que outros não queriam assumir, trabalhos desvalorizados, para que, através daquela humildade, se exercitasse na humildade. Então, isso era uma maneira de trazer boas obras, aquilo que o Papa Paulo VI acabou de nos dizer, estimular os fiéis na prática das boas obras. Pois bem, sempre é o mistério da misericórdia de Deus que está em ação. E aí nós descortinamos um outro horizonte muito importante, que é a comunhão dos santos. Nós dizemos no credo, eu creio na comunhão dos santos. Mas o que é crer na comunhão dos santos? Significa nós cremos nesse intercâmbio de bens entre os irmãos que já estão na glória, nós que estamos peregrinando na terra e os irmãos que estão se purificando ainda para aparecer e comparecer diante de Deus. Então, esse intercâmbio de dons nós chamamos a comunhão dos santos. Olhe que não tem uma missa, e nas orações oficiais da igreja, na liturgia das horas, que não se reze pelos fiéis defuntos. E nós honramos aos santos, acolhendo o seu testemunho e gozando da sua intercessão. Pois bem, nós relembramos mais uma vez que as condições para lucrar uma indulgência é estar em estado de graça, isto é, sem pecado grave. Comungar, pelo menos no dia anterior, e rezar nas intenções do Papa, naquela visita, naquela peregrinação que faz aquela igreja designada para isso. Sobre esse assunto nós vamos falar em outro episódio a respeito daqui da igreja em Teresina. Então nós lembramos que, de fato, o 7º jubileu da Igreja Católica se deu no ano 1475, e naquela época era o Papa Alexandre VI, um dos papas mais questionados da história, com uma vida um tanto contraditória com a sua missão, mas era o Papa da época. E foi ele que começou a reforma da Capela Sistina, que é a Capela dos Papas, ligada à Basílica de São Pedro, e foi ele também que começou com a prática do jubileu de 25 em 25 anos. Daí, desde aquela época, nós temos essa prática, não mais de 50 anos, nem de 33, mas de 25 em 25 anos. Pois bem, nós vamos prosseguir a nossa quinta-feira jubilar na próxima semana, tratando da oração do jubileu. Faremos uma pequena pausa nas indulgências para tratar do texto da oração jubilar, composta pelo Papa Francisco, que é uma maravilha. Então fique conosco nestes episódios, comunique a outros o que você está vendo e peça, inscreva-se no canal do YouTube Dom Jacinto Brito, e você receberá toda semana, seja a série sobre Santa Teresinha, 100 anos de canonização, seja esta série Jubileu da Esperança. Então, rezemos agora a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.